A conversa de hoje é com o vereador que teve mais de 4.000 votos na capital paraibana. Milanês, conta um pouco pra gente como começou sua trajetória na política, que está no sangue, né? É familiar até. Verdade. Na verdade, comecei minha carreira política acompanhando meu pai. Fiz política a minha vida inteira trabalhando para meu pai, nas comunidades, nos bairros da cidade. A gente sempre fez muito política com nossa família. Era minha mãe, minhas irmãs, meu pai. Meu pai disputou a primeira eleição em 96 e de 96 em diante eu sempre tive ao seu lado. Peguei uma das últimas eleições do meu avô em 86, mas em 86 eu tinha apenas 3 anos de idade. As que eu fiz mais de perto, mais próximo, sempre foram as eleições do meu pai, 96, 2000, 2004, 2008. Aí em 2010 eu disputei minha primeira eleição como candidato a deputado estadual. Pelo PMDB à época, tive 11 mil e alguns votos. Fiquei suplente de deputado. Logo em seguida, em 2012, disputou meu pai mais uma reeleição de vereador. Disputou em 2016, já foi minha primeira disputa como vereador. Aí adquiri meu primeiro mandato há 2 anos e 7 meses como vereador na cidade, com muita honra, com muito carinho, com muito orgulho. Eu sou vereador, onde hoje em dia alguns políticos têm medo de reconhecer a sua profissão política. Eu sempre digo que a profissão política ela é uma profissão que dignifica o ser humano. Eu estou político e tenho minhas outras profissões. Mas eu tenho muito orgulho ainda em dizer que faço política e sou político na cidade de João Pessoa. Nessa trajetória na política, quais são os maiores desafios agora que você está à frente da casa, né, da Câmara Municipal de João Pessoa? Acho que o nosso maior desafio é ficar sempre próximo das pessoas. Eu acho que a gente precisa estar mais perto da sociedade, conversar mais, ser mais aberto às pessoas. A casa tem vivido grandes momentos nesses 2 anos e 7 meses. Ao ser diplomado vereador, eu tinha uma certeza naquele instante. Eu dizia que a Câmara Municipal dessa legislatura, ela ia marcar, porque ela vinha com jovens vereadores e vinha com vereadores também que já tinham uma certa tradição, uma certa bagagem. E eu sempre dizia que tinha tudo para ser uma das melhores câmaras. E aí a gente conseguiu avançar muito nesses 2 anos e 7 meses. Conseguimos aí ter as sessões, todas as sessões, eu acho que poucas, 2 ou 3 sessões foram declaratórias ao longo desses 2 anos e 7 meses, o que antigamente era normal, as pessoas terem sessão declaratória. A gente conseguiu pegar as audiências das comissões da CCJ, Políticas Públicas, Orçamento e Finanças. A gente conseguiu fazer todas essas audiências sendo televisionadas e transmitidas para a opinião pública, poder acompanhar qual era a posição de cada vereador nessas devidas comissões. Conseguimos voltar à Câmara Itinerante, que inclusive era um projeto até então do presidente Fernando Milanês em 2004, quando foi presidente, 2003, 2004, quando foi presidente da casa. A gente conseguiu fazer grandes avanços. Conseguimos sempre fazer a disputa política dentro da casa entre governo e oposição, respeitando um ao outro. Eu, na verdade, sempre falo isso. Eu sou líder do governo, o vereador Marcos Henrique hoje é líder da oposição. Mas o vereador Marcos é um dos melhores amigos que eu tenho dentro da Câmara. Como foi a mesma coisa com o vereador Léo Bezerra, que também é um amigo, foi líder da oposição, eu fui líder do governo, sempre mantendo a posição tanto dele como a minha, sem interferir na nossa vida pessoal e também na nossa vida dentro do plenário. Sempre se respeitou muito. Eu acho que a Câmara conseguiu evoluir e tem evoluído bastante. Na quantidade de projetos, na quantidade de requerimentos, a gente tem conseguido começar uma sessão às 9h30 da manhã, estamos estendendo ela até 1h da tarde, 2h30 nós já temos audiência pública ou sessão especial na Câmara. A gente conseguiu, e aí num processo onde hoje a política não está sendo fácil de se fazer, a gente conseguiu aprovar todas as matérias encaminhadas por parte do Executivo importante para a cidade de João Pessoa. Quais seriam hoje esses projetos mais importantes que você destacaria? Cita 3. A gente precisa, e aí uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, uma delas é a reforma da Câmara. É a necessidade que a Câmara tem, que a gente está batalhando muito para conseguir efetivar. A Câmara hoje é muito pequena para o tamanho de vereadores. Foi uma Câmara construída para 9 vereadores, hoje a gente tem 27, na perspectiva de ir para 29, com a mesma estrutura de 40 anos, 50 anos atrás. Acho que é uma das coisas que a gente ainda está devendo à cidade de João Pessoa. A gente precisa continuar, implantar 100% a emenda impositiva como uma das grandes conquistas dessa legislatura. Acho que a emenda impositiva foi um avanço extraordinário que a Câmara Municipal de João Pessoa deu.
O que são as emendas impositivas, para o pessoal entender melhor, com mais riqueza de detalhes? O que é que acontece? O para-choque da sociedade, você conhece o vereador, você está no dia a dia com o vereador. Você não está nem com o deputado estadual, nem com o deputado federal, e muitas das pessoas também não têm acesso a prefeito, como você tem ao vereador. Então, o que é a emenda impositiva? 1,2% do orçamento líquido da prefeitura é destinado ao vereador para que ele possa apresentar emendas que são obrigadas a serem cumpridas. Vou lhe colocar na prática. Eu visito a rua lá no Colibris, como eu estive lá ontem à noite, pude ver a necessidade e a importância de um calçamento para aquela rua. E eu posso colocar aquilo como uma das prioridades do meu mandato. Esse ano, por exemplo, nós tivemos R$800 mil destinados a cada parlamentar. Dos 800 mil, a metade delas é obrigado a ser gasto e investido na saúde. E a outra metade você pode fazer de acordo com o que você julgar mais importante. Eu permanecer na saúde, ou gastar em infraestrutura, em habitação, em alguma coisa do tipo. Então, lhe permite você poder responder de forma imediata, através do seu mandato, as demandas da qual você é cobrado diariamente na cidade. Há uma polêmica muito grande envolvendo os servidores da saúde, né, Milanês? Como é que vem sendo acompanhado o caso deles? Existe mesmo chance do plano de cargos e carreiras ir para frente? Na verdade, eu sempre digo que o governo tem dialogado muito. E ele tem dialogado com todas as classes. Eu dou como exemplo claro, para a gente entender, como eram os agentes de saúde antes da gestão de Luciano e como está sendo tratados os agentes de saúde na gestão do prefeito Luciano. A gente conseguiu avançar e avançamos por demais. Desde a sua efetivação, o que eles não eram efetivados ainda, na verdade eles eram ameaçados de serem postos para fora em gestões anteriores. A gente conseguiu efetivar, fazer PMAC, fazer PQAVS, reajustar salário, voltar a VPI, organizar a carga horária como era pretendida pelos mesmos. O mesmo desejo do que a gente fez com os agentes de saúde, a gente também tem o mesmo desejo de fazer com os profissionais da área de saúde. A gente reconhece que precisa avançar. Agora, a gente também reconhece que a gente não consegue avançar absolutamente em tudo. É humanamente impossível um governante chegar e depois de sua passagem não ter mais nada para fazer. Não tem como. A gente está conseguindo avançar, criamos uma mesa de negociação. Dia 15 já terá a primeira reunião entre o secretário de saúde na mesa de negociação com todos os sindicatos da categoria. Dia 20 nós teremos uma nova reunião já envolvendo a Secretaria de Administração e a Secretaria de Finanças para saber a possibilidade real de atender uma pauta que está sendo discutida no dia 15. Cada categoria tem uma pauta específica. Eles querem discutir PCCR, tem classes que querem ser incluídos no PCCR, porque ficaram de fora do PCCR, tem reajuste de salário que querem fazer a discussão, e a gente também tem que fazer uma coisa que é importante, é encarar uma realidade econômica que o país vive. João Pessoa não é ilha, João Pessoa faz parte do país, faz parte do Brasil e precisa encarar cada dificuldade. Eu tenho pautado uma outra discussão importante no Executivo, que é a necessidade e a luta também pelos guardas municipais. Boa parte da segurança pública da cidade de João Pessoa hoje tem sido feita pela Guarda Municipal. E, infelizmente, a Guarda Municipal ainda tem um salário muito aquém do que ela merece ter. Agora, eu não posso discutir apenas a necessidade sem querer olhar também a realidade que a cidade vive para saber se economicamente a gente pode atingir o que se é desejado. Se não puder o que se deseja, que se possa fazer uma proposta que realmente possa se aproximar dentro da realidade do que o poder público pode e da necessidade de cada trabalhador. Para 2020, vereador, como é que o senhor está observando, analisando as articulações que vêm sendo feitas? A gente está participando, olhando uma eleição atípica, uma eleição em que a regra do jogo, depois de muitos anos, foi mudada. E muitos dos personagens políticos, eles não estão conseguindo analisar ainda quais foram as mudanças. Vou dar alguns exemplos práticos. Você acaba a coligação. Você automaticamente também acaba o coeficiente eleitoral. Você não precisa atingir mais o coeficiente para poder eleger o primeiro vereador. É uma regra totalmente nova, onde o financiamento público vai se fazer presente, coisa também, pelo menos eu na última eleição não participei dessa forma. É uma eleição onde o eleitor está muito calado. A última eleição foi um recado muito forte das urnas referente a mudanças. Mudanças que a sociedade começa a julgar se foram boas ou não. Está se julgando, vai se julgar daqui a 4 anos. O problema é que
que os vereadores e prefeitos, mais uma vez, vão ser utilizados como uma bucha de canhão para saber se vai dar certo ou não essa regra do jogo. Se não for dada, em 2022 vão se mudar novamente e a eleição, infelizmente, municipal, mais uma vez vai ter uma regra para se vir apenas de proveta para saber se vai funcionar. Eu acredito que vai ser uma eleição atípica, vai ser uma eleição onde o discurso vai pesar muito e não só o discurso, vai ter que aliar o discurso com a prática de vida de cada um que vai disputar a sua eleição. E o projeto para 2020? Milanês vai para o segundo mandato? Vai tentar? Vou tentar colocar meu nome à disposição, até para julgar o que a gente conseguiu fazer nesses 2 anos, nesses 4 anos que vai se findar em 2020. Eu, repito, eu tive muito orgulho do que eu tenho tentado fazer na Câmara. Eu sou um dos primeiros a chegar, sou um dos últimos a sair. Estou lá diariamente discutindo cada projeto. Por mais que eu possa errar, se eu porventura errar, eu estou ali no outro dia dizendo, oh, errei nisso aqui, mas discutindo de forma muito franca, muito verdadeira. Não é fácil para um líder de governo estar lá todos os momentos participando de todas as discussões. Até mesmo quando ela, para alguns momentos, ela possa não ser muito popular. Vou lhe fazer um comentário. Você vai discutir reajuste salarial. O que é que todas as pessoas estão querendo ouvir? Que é possível. Mas eu tenho a coragem de pegar o microfone de à parte e mostrar o que a gente já avançou e tentar construir uma realidade e não um sonho. Não apenas subir a uma tribuna e esculhambar por esculhambar e não conseguir mostrar aonde na verdade se pode avançar. Eu vou poder colocar meu nome em 2020, mostrar o pouco que eu fiz por João Pessoa, até porque João Pessoa já fez muito mais por mim do que eu por ela, mas vou poder colocar meu mandato. Aquele vereador que chegou lá há 2 anos e meio atrás, conseguiu ser presidente da CCJ no seu primeiro mandato, conseguiu ser líder do governo no seu primeiro mandato, há 2 anos e 2 meses como líder do governo, já estamos aí como segundo vice-presidente da casa, onde tenho participado ativamente de todas as discussões dentro da casa e fora dela. Eu sou vereador, mas estou todos os dias no bairro. Saio da Câmara, tiro a gravata, vou andar, vou continuar sendo o milanês que eu era. Eu vou botar esse estilo à disposição das pessoas para que eu possa julgar o meu primeiro mandato e continuar um trabalho que aí eu digo com muito orgulho, herdei. Eu herdei o trabalho político, eu aprendi a fazer política com os meus pais, com os meus avós, fazendo a boa política. Quando as pessoas falam, milanês, você quer fazer a nova política? Eu digo, não, eu quero fazer aquela velha política quando o político realmente era respeitado. A promessa do presidente está sendo cumprida? Como é que você está analisando o governo de Bolsonaro aí nesse primeiro semestre à frente do Brasil? Bastante complicado. Eu estou analisando como todo brasileiro. A gente está vendo um presidente que o Brasil colocou a esperança em suas mãos, uma esperança de mudança, onde todo mundo saiu de casa para ajudar de forma voluntária, uma eleição totalmente atípica, elegeu um presidente da República, mas infelizmente o presidente ele não tem um equilíbrio para poder governar um país. Você está falando uma coisa extremamente séria e ele vem com uma piada como se o Brasil fosse uma brincadeira. É muito difícil você conseguir, nos dias atuais, mostrar respeito externo, onde as discussões que estão sendo feitas não se levam na seriedade que se deve se levar. Eu tenho muita esperança que Bolsonaro dê certo, porque não é o presidente Bolsonaro, é a esperança de milhares de brasileiros. Eu tenho muito medo de uma ditadura, eu tenho muito medo da gente retroceder, porque as pessoas saíram para votar em Bolsonaro sem interesse algum. Eles apenas queriam 3 coisas. Tirar o PT, que era um fato real do que os eleitores queriam. Eles queriam acabar a corrupção e queria que o Brasil voltasse a ter um respeito. Infelizmente, a gente não está conseguindo enxergar isso, porque no momento que Bolsonaro dá errado, o PT volta cada vez mais forte. Ele se fortalece. Aconteceu agora, está acontecendo na Argentina. Ficou a luta da direita com a esquerda. Macri foi eleito e está sendo aí agora retirado. Eu vi uma moeda no dia de ontem cair 30% em menos de 6 horas. Se a gente não tomar muito cuidado, se a gente não criar alternativas para o país, isso é o que irá acontecer
daqui a 3 anos e meio no Brasil. Milanês, você acabou de tratar do cenário nacional. E aqui, no nosso município, como é que você está vendo a relação do prefeito de Cartacho com Bolsonaro? Ali, nas últimas eleições, ele se manteve meio que imparcial, sem tomar partido, e agora? Vai continuar assim também? Não, na verdade, eu não quero ver Luciano Bolsonaro, eu quero ver a cidade de João Pessoa e o governo federal. Eu espero que o governo federal reconheça a importância da cidade de João Pessoa, faça parcerias. João Pessoa precisa, o Nordeste precisa do apoio do governo federal. João Pessoa tinha parcerias importantes no governo anterior. Como um exemplo prático, eu vou dar o Centro Histórico da nossa cidade. Nós tivemos no Parque Cidades Históricas um investimento de mais de 70 milhões de reais. É importante que o governo federal continue de mãos abertas para poder ajudar o governo. Vereador, mas as mãos fecharam. O senhor viu que recentemente mais 46 milhões foram cancelados e as obras tinham justamente, eram obras direcionadas para desenvolvimento aqui no estado. Como é que fica depois desses cortes? A minha esperança. Eu não fui eleitor do segundo turno de nenhum candidato. Eu me posicionei pela neutralidade porque eu não conseguia sentir, não conseguia ver ali a melhor saída para o país. A única coisa que eu posso esperar é que ele possa reconhecer a importância da Paraíba e de João Pessoa, que ele possa realmente fazer parcerias importantes para a cidade de João Pessoa. Nós temos um projeto da Barreira do Cabo Branco que vai precisar muito do governo federal. Nós temos um projeto do Parque Sanhauá lá embaixo, no Centro Histórico, precisa muito de parcerias com o governo federal. Nós temos uma nova Epitácio Pessoa que vai precisar muito do governo federal. Nós temos a necessidade da saúde pública, que o grande parceiro é exatamente o governo federal. A gente está discutindo uma reforma tributária agora, que mais uma vez o governo federal está tentando fazer uma reforma para ficar com mais dinheiro para o governo federal e permanecer os municípios de pires na mão. E eu acho que é isso que a gente não pode permitir que aconteça. Eu espero que o presidente Bolsonaro reconheça a cidade de João Pessoa, não é o prefeito Luciano, não é a gestão do prefeito Luciano, mas é a cidade de João Pessoa, a nossa gestão, para que a gente possa fazer parcerias importantes. Milhares de trabalhadores hoje realizam paralisações, inclusive do setor da educação, contra os cortes e programas como o Futurice. O que o senhor pensa a respeito dessa questão também em relação à reforma da Previdência? É mais um retrocesso. Qual é o grande problema do país? Qual é o grande problema do Brasil? Educação. Você vai discutir e a gente vai ver o país como um todo. O grande problema é que a gente nunca teve a educação como prioridade. A gente sempre cultivou as pessoas pouco informadas para poder muitos políticos manterem seus mandatos. Essa é a regra do jogo, a gente via muito isso na era Sarney. Maranhão e toda a região onde Sarney representa são as cidades menos desenvolvidas, mesmo a gente sabendo que Sarney sempre teve uma força política muito forte. Se tira da educação para se manter mandatos. É esse o retrocesso, mais uma vez, está se dando. Está se tirando recurso da educação para colocar ninguém sabe aonde. A gente falava que ia se cortar regalias, mordomias, e não é isso que a gente está vendo na prática. É mais um retrocesso que o governo está dando e eu espero que o presidente Bolsonaro possa reconhecer todos os seus erros e começar de verdade o governo ao qual os brasileiros o elegeram para fazer. Milanês, o portal Clique PB agradece pela sua participação. As portas estão sempre abertas aqui para a tua presença. Eu que agradeço a vocês, para mim é um prazer enorme. Queria parabenizar o portal, a todos que fazem o portal, pelo excelente trabalho de divulgação da notícia, da boa notícia para a cidade de João Pessoa e para Paraíba.